amigos do programa Direito e Cidadania, um programa especialíssimo, diretamente de Brasília, Supremo Tribunal Federal, entrevistando o ministro Marco Aurélio de Mello, vai falar um pouquinho para o programa. Obrigado pela sua entrevista, por enquanto, ministro. Uma satisfação enorme falar aos que assistem esse programa, que é um programa prestigiado, é um programa que implica o implemento da cidadania. Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal continua como guardião da Constituição Federal? Continua, e eu espero que assim sempre o seja. A nossa obrigação primeira é impor a supremacia da Constituição Federal, que submete a todos indistintamente. É a lei maior do país e deve ser amada, um pouco mais amada, e para tanto precisa ser conhecida pelos brasileiros. Perfeito. Eu vi no gabinete do ministro Marco Aurélio a questão da interpretação. Eu sei que é um assunto polêmico, mas essas divergências, essas interpretações, essas discussões são saudáveis e salutares dentro do Supremo Tribunal Federal? O colegiado é um somatório de forças distintas. Nós devemos discutir ideias para chegarmos à conclusão mais segura. Agora que cada qual se policie para a discussão não descambar para a ofensa pessoal. A ofensa pessoal é que não cabe em um plenário do nível do Supremo. O senhor, como um dos mais antigos, né, o decano já, como é que o senhor viu essas mudanças no longo do tempo, né, chegando os ministros novos, outros estão se aposentando, e o senhor continua firme e trabalhando, quer dizer, só perde para o Celso de Mello em matéria de tempo aqui no Supremo. Como é que o senhor vê nesses longos dos anos essas mudanças, essas alterações? A sociedade hoje cobra mais e também tem a visualização através da mídia, né, através da TV, que faça toda a informação para a sociedade. O Supremo realmente passou por uma modificação substancial nos últimos anos. O que é importante é que cada qual integrante novo do Supremo perceba a importância da cadeira ocupada, perceba que nós praticamente definimos os destinos do país. Quando o Supremo decide, não se tem mais a quem recorrer. Por isso ele deve ser cuidadoso ao enfrentar os conflitos de interesse e declarar o direito posto e o direito prevalecente. Ministro, a sociedade sempre cobra a questão da celeridade. Não se faz justiça social sem ser uma justiça rápida. A gente sabe o esforço que o Supremo faz, os tribunais fazem, a gente sabe as dificuldades que às vezes por falta de verbas. Como é que o senhor vê isso para a sociedade? O senhor que sempre foi um precursor nas ideias, essa questão de efetivamente mostrar para a sociedade que o Supremo tem respondido à sociedade e que pode efetivamente, junto com os demais membros do Judiciário, acelerar os processos e mostrar que justiça social se faz com processos ágeis. Se nós temos isso no Supremo, em que há realmente um afunilamento no acesso, o que nós imaginamos quanto à primeira instância e aos tribunais de justiça, aos tribunais regionais do país? A avalanche é muito grande de processos, a sede de justiça do povo brasileiro, e o juiz fica diante de um dilema que resulta na conciliação da celeridade com o conteúdo. Nós não podemos pensar na entrega da prestação jurisdicional como se estivéssemos a fabricar decisões. Não podemos colocar os conflitos na vala comum, generalizar, portanto, as situações concretas. E se tivesse que optar entre celeridade e conteúdo, não tenho que optar, eu chego ao meio termo, e no meio termo está a virtude, eu optaria pelo conteúdo. Não percebo o ofício judicante como uma bateção de carimbo. Ministro, enquanto estávamos ali aguardando, tivemos umas férias, né? E verificamos aí 6 carrinhos com processo, às vezes com liminar, coisas urgentes. Como é que o senhor sugeriria, como é que pode, né, minimizar essa sobrecarga de trabalho que, como o senhor bem disse, deságua aqui no Supremo, mas isso é em todos os tribunais em primeira instância? Com a racionalização das atuações, principalmente dos profissionais da advocacia. O profissional da advocacia ele detém
a independência técnica. Ele não deve simplesmente aceitar a interposição de recurso que se mostre meramente protelatório. Agora, quanto a nós outros juízes, atuando com amor, o fardo fica bem mais leve. Pela sua colocação, ministro, o que a gente verifica, depois de 17 anos de formado, alguns colegas frequentam bastante o Supremo, eles falam o seguinte, que eles tiveram que estudar novamente, né? Saber como pode ou não, né, propor um recurso, esse estudo constante do advogado, é nesse quesito que Vossa Excelência está mencionando, né? Exato, e o aperfeiçoamento do ser humano, ele é infindável, ele é constante. Nós devemos, passo a passo, buscar esse aperfeiçoamento por parte dos advogados, por parte do Ministério Público, por parte da Defensoria Pública e por parte também daqueles que têm a missão sublime de julgar, substituindo no processo a vontade das partes e atuando de forma coercitiva no que o juiz personifica o Estado julgador. Pois é, o advogado tem que respeitar a parte, mas tem que ser o primeiro, né, juiz da causa, saber se realmente tem ou não direito, se é possível ou não propor ação. Aproveitando esse gancho, ministro, eu sei que o tempo do ministro está exímio, mas eu não posso deixar de fazer mais duas perguntas. Ministro, essa questão da informatização, hoje a gente verifica, né, processos que são digitalizados, os tribunais às vezes recorrem à situação que não tem condição de receber esses processos digitalizados, preferem papel, e hoje o Supremo tem tomado a postura de receber algumas petições de forma digital. Isso acho que não tem mais volta, né, ministro? A informatização, escaneamento de processos, digitalização dos números, né? Sem isso, Vossa Excelência não consegue julgar a demanda excessiva de processos. Olha, a modernidade é bem-vinda. Os avanços tecnológicos devem ser observados também na órbita do judiciário. Agora, não pode a informática implicar um empecilho a que se ajuize uma ação, a que se peticione. Nós temos longínquos lugares no país em que o advogado não conta em si com um computador para praticar um ato de forma célere, é verdade, e, portanto, nós teremos que chegar ao meio termo, admitir a continuidade do sistema pretérito. Não me imagino, por exemplo, deixando de ler um livro. E não podemos, evidentemente, generalizar a ponto de não querermos mais nos defrontar com papéis. O papel, ele resulta em documentação, e a documentação é importante para a segurança das partes.